Graças a Deus. Podem tomar os vossos assentos. A paz do Senhor para todos. Que bom podermos estarmos aqui mais uma vez, né? Estamos atravessando um momento crítico aí, né? Muita gente assombrada, escondida. Muita gente que não dá a mínima também para o que está acontecendo. Há um comportamento diferente, né, em cada indivíduo. E o certo é que nós precisamos ter muita cautela, muita mesmo. Não podemos achar que seremos imunes a esse processo, né? Eu estava estudando essa lição e fazendo umas comparações, tirando umas conclusões de fatos históricos que a gente convive, né, o tempo todo. E às vezes a gente é levado a ter em mente que o fato de ser crentes, cristãos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, nos torna imune a estas coisas. Mas a história diz o contrário, né? Nós habitamos num corpo de carne, um corpo que é deteriorado com o passar dos anos, como qualquer outro indivíduo da terra, sujeito aos males que existem, né? E se nós fizéssemos uma pergunta para nós mesmos, dentro de uma linha de critério, todos os males que assolam a sociedade mundo afora, atinge também cristãos, né? Na nossa era, nós temos aí várias doenças que é considerada quase que incurável pela ciência, pela medicina. É o caso do câncer, por exemplo. Cristão morre com câncer? Morre. É possível um cristão morrer com AIDS? É. Acontece. Nós não estamos imunes. Para entender o que nós temos para essa manhã sobre o despertamento através da oração, nós precisamos também buscar incansavelmente, através da leitura da palavra de Deus, como foi o caso aqui de Daniel, o propósito de Deus para tal. Para aí sim investirmos em oração. Nós temos visto aí pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, muitos cristãos se manifestando e dizendo que Deus pode livrar a nação, livrar o mundo desse mal, e Ele pode. Mas Ele permitiu que isso atingisse a Terra de uma forma global, com um propósito. Nós não podemos afirmar qual é, mas esse propósito tem um tempo determinado. O mundo está sofrendo de uma forma global. Deus tem controle sobre o que está acontecendo. E enquanto o propósito dele não for alcançado, às vezes oraremos para o vento. Não seremos atendidos, não seremos respondidos. Pastor, o senhor não pode dizer isso. Não, meu querido, entenda.
Deus é soberano e está acima de tudo. E nós podemos nos colocar diante dele na condição de servo e orar, pelo menos, para que o seu povo seja protegido, seja guardado, para que o seu povo entenda o propósito dele. E como adquirir isso? Através de leitura, através de estudo, através de dedicação à oração. O tema dessa revista é muito propício para a época em que nós estamos atravessando. Princípios divinos em tempo de crise. A crise em que nós estamos inseridos é muito grande. Mas para a lição de hoje, que foi comentada ainda na década de 90, essa revista foi comentada por um pastor da década de 90, já saudoso, já partiu para a eternidade. O nome dele, pastor Eurico Berasten. E ainda continua ativa, viva aqui, para a gente ler, estudar e aprender da parte de Deus. Para a lição em tese, eu quero ler 2 trechos na Bíblia Sagrada, para a gente entrar nela e termos uma compreensão do fato. Primeiro eu quero ler Isaías, capítulo 45, a partir do verso 1 até o 8. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanham. O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que de leste a oeste o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu, somente eu, sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. A terra se abrirá para recebê-la e fará brotar salvação e liberdade. Eu, o Senhor, farei isso. Leitura profunda, hein? Mais ou menos 600 anos antes de Ciro ser rei. Olha o tempo. Agora nós vamos para Jeremias, capítulo 29. É um trecho que está aí inserido na lição. Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler até o verso 14. É uma leitura extensiva, mas de uma compreensão muito profunda. Jeremias 29, a partir do 1º verso. Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia,
autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém o rei Joaquim e sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os outros operários especializados. O rei Zedequias de Judá mandou que Elasa, filho de Safá, e Gemarias, filho de Ilquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia, e ela dizia: o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte: a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e morem nelas. Observem bem, irmãos. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu vos mandei como prisioneiros. Orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando, para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deis atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentira em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. Olha o verso 10. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos de Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, a um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Verso 11. A partir daqui, nós vamos entender por que Daniel foi movido no seu espírito em buscar a Deus para que o tempo do cativeiro pudesse ser encerrado na Babilônia. Era uma crise sem tamanho. Israel, Jerusalém, havia sido tomada através da guerra. Templo destruído, levado cativo a maioria daqueles que sobreviveram para a Babilônia, com uma profecia bíblica muito viva: 70 anos de cativeiro haveriam de existir. Agora, eu volto ao ponto inicial onde eu disse que às vezes oraremos ao vento e não seremos respondidos. Havia profecias no meio deles, de que aquele tempo seria curto, que ele passaria rápido, que Deus estaria levantando alguém para livrá-los do cativeiro. Aí Jeremias manda essa carta, de um teor muito profundo. E na carta Jeremias diz o seguinte: olha, plantem vinhas, colhem e alimentem dos seus frutos, construam casas, não sejam enganados. Há um tempo determinado. Orem pela cidade que vocês estão morando nela, porque se ela estiver bem, vocês também estão. Aí eu me reportei a um pastor que eu conheci, muito amigo, e ele tinha uma frase muito interessante, que ele comentava com a gente. Ele dizia o seguinte: se você não puder melhorar o lugar em que você está,
pelo menos não coloque mais difícil, não crie dificuldade. Se você puder melhorar, melhore. E nós precisamos adotar isso para a nossa vida. Tem pessoas que vivem anos numa região, numa casa, às vezes porque o patrimônio não é dele, ele não se interessa de fazer nada para melhorar a sua condição de vida ali, vive de qualquer maneira, padecendo às vezes necessidade. Nós precisamos ter um espírito de voluntariedade e de aplicação para melhorar as condições aonde nós estivermos, com uma certeza: na Babilônia era passageiro, e aqui não é diferente, também é passageiro, seja o patrimônio nosso ou não. Sabe por quê? Uma frase aí muito dita, né? Caixão não tem alça, não tem gaveta. Então nós precisamos nos aplicar. Então Daniel, um homem de um exemplo inquestionável, de uma aplicação, uma leitura bíblica da época, da lei, da Torá. Ele encontra esses escritos a respeito de Babilônia, do cativeiro, no livro de Isaías, no livro de Jeremias, e ele então começa a fazer as contas, e ele entende que é chegada a hora. Mas se olhassem para o cenário, não estava acontecendo nada. Nada, pastor. Estava aquela mesmice. E ele então se põe a orar e a buscar a intervenção divina para a situação do cativeiro babilônico. Era uma crise sem tamanho, não é? Então nós podemos entrar agora no comentário da lição e acompanhar os detalhes que o comentador traça para nós nesta manhã. Introdução: os crentes fiéis brilham como a luz, Mateus 5,15, e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa, Filipenses 2,15. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de um elevado conceito no reino da Babilônia. Daniel foi despertado a orar. Ao ler o profeta Jeremias, ele observou os 70 anos do cativeiro na Babilônia estava para findar. Todavia, ainda não era possível notar quaisquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Daniel 9:2. Assim Daniel começou a orar, com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza. Orou com perseverança. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus, e isto dava-lhe condição de orar. A Bíblia diz: a oração dos retos é o seu contentamento, Provérbios 15:8, e ele escutará a oração dos justos, Provérbios 15:29. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme a sua consciência no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes em todos os tempos. Daniel 1:8. Quando ele assentou no seu coração, ou determinou consigo mesmo, não se contaminar com o manjar do rei, com a vida imunda, com a podridão que envolvia o reinado da Babilônia. Ele estava ali, mas para ser diferente, para fazer a diferença. E para que isso pudesse acontecer, ele não podia aceitar a mistura, né? E nós vamos ver nos acontecimentos seguintes o exemplo disso. O que essa decisão levou ele a desfrutar, né? Prestígios,
consideração, testemunho. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros embates em oração. Muitos crentes, pastor, prepare para nós Romanos 12:12. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas ações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Romanos 12:12. Romanos capítulo 12, verso 12. Doze. Alegrai-vos na esperança, sendo pacientes na tribulação, perseverai na oração. Precisamos ser perseverantes, né? O comentador segue dizendo aqui o seguinte, olha, somente visitam de vez em quando um culto de oração. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia, quando a sua própria vida, bem como a de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia, estavam em perigo. Daniel alcançou o livramento e a vitória, né, através da oração. Esse fato aqui é aquele fato de quando é criado aquele edito real, de que não se podia fazer nenhuma prece a outro rei, a não ser ao rei da Babilônia, né, por um período de 30 dias. Os inimigos de Daniel criaram isso, porque sabia que ele 3 vezes ao dia, com as janelas abertas para a direção de Jerusalém, orava ao Deus dos céus. O tal do decreto, né? E o que me chama a atenção aqui, e que a gente precisa estar bem antenado a isso, era a comunhão de Daniel com Deus. Olhem, observem bem, foi decretado, se fizer, morre, será lançado na cova dos leões. E a ação de Daniel foi como se não houvesse nenhum impedimento para ele orar a Deus. Isso nos remete a entender que, para ele, não fazia diferença ser comido por leão, ser jogado numa fornalha de fogo. O que importava para ele era estar bem com Deus. Eu vou dizer uma coisa. Os decretos governamentais que nós estamos vivendo, pode sim mudar alguma atitude nossa quando entendemos que é para o bem. Mas esses decretos nunca vão atingir a nossa intimidade com Deus. Nunca. Nunca. Porque para isso não existe limite, não existe lugar, não existe nenhuma determinação. Porque Deus é presente em qualquer lugar que um servo seu estiver. Presente. Justamente impedir que alguém prestasse culto a um Deus, porque eles consideravam o rei babilônico um Deus, que não fosse o rei da Babilônia. E outra coisa, era diretamente atingindo a vida dos servos de Deus. Agora, quando a gente está bem com Deus, interessa. Os 3 companheiros de Daniel, ainda na Babilônia também, outro fato que nos remete a entender isso, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando contestado pelo rei, por que não adoraram e não prostraram e não adoraram aquela imagem,
e que seria dado a eles a chance, outra vez, de prostrar e adorar a imagem de Nabucodonosor, um deles tomou a palavra e diz: olha, se o Senhor quiser, Ele nos livrará da tua mão e da fornalha. Olha que coragem, afrontar uma determinação real, mas em nome do Criador, porque só a Ele, eles serviam, eles prestavam culto, eles adoravam. Nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem, vocês serão lançados na fornalha, se for do agrado de Deus, Ele nos livrará da tua mão e da fornalha. Só quem está ligado, tem condição de tomar uma decisão dessa, do contrário não. Se esconde, perde a fé, perde a confiança em Deus, toma caminhos diferentes. Mas quem está antenado, ligado, não se assusta, não teme, não teme. E Daniel não temeu não. Abria as janelas e orava ao Deus dos céus 3 vezes ao dia. Dias depois chega a sentença: ó Daniel, não tem jeito, o rei tentou livrá-lo. Daniel tranquilo. A confiança dele transmitiu até para o próprio rei que Deus seria capaz de livrá-lo dos leões. É tão verdade que eles lançam Daniel na cova. O rei naquela noite não dorme, não aceita música, e no outro dia de manhã ele estava lá: Daniel, Daniel, porventura o teu Deus achou condição de livrá-lo? E Daniel diz assim: estou aqui, rei, os leões não tiveram iniciativa contra mim. Aleluias, glórias a Deus. O que eu quero dizer para os irmãos: tem um propósito de Deus nos nossos dias, o que estamos vivendo. E Ele vai alcançar esse propósito. Nada vai mudar, Ele é soberano. O controle está na mão dEle. Tem um propósito. Pastor, mas cristãos estão morrendo com essa praga. Que diferença isso faz? Para Deus, que diferença isso faz? Quem de nós aqui vai chegar a 100 anos? Pode que alguns, pela sua robustez, chegue, mas a Bíblia diz que o melhor desses dias é canseiro e enfado. A vida é tão... O que Deus determinou para o ser humano é tão real, que o ser humano chega a um ponto de desejar a própria morte. Eu já vivi muito isso, já acompanhei muitas pessoas chegando na fase final, de buscar a própria morte, descontentar com a vida, de querer estar com Deus, principalmente o cristão. Quando a vida vai perdendo o sentido, a saúde vai se debilitando, o corpo vai se entregando, ao final ele almeja estar com Deus. Vamos passar por isso, a menos que alcancemos o arrebatamento da igreja. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Eu quero ler de novo mais um trecho da Bíblia, aqui nesse contexto. Daniel capítulo 5. Daniel está para frente aqui. Daniel capítulo 5. Irmãos, não está no texto o que eu quero falar para os irmãos agora. O trecho da revista trouxe o capítulo, trouxe a entrada de Daniel lá no banquete de Beltsazar. Eu vou estar lendo o comentário e depois eu quero ler um trecho da Bíblia. O reino da Babilônia estava em guerra com os medos e persas. O rei da Babilônia era na época Nabonido, seu filho Beltsazar.
estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando de assuntos administrativos do governo. Belsassar organizou uma festa para os seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nesses vasos santos. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede defronte o castiçal. Acabou-se a alegria da festa. Os joelhos do rei se tremiam, né? Alguns comentários dizem que o joelho dele batia um no outro. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente, Daniel foi introduzido na festa e interpretou o texto na parede. Entre outras coisas, estava escrito: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. Há uns 15 dias atrás, ou aproximadamente de 15 a 20 dias, eu comecei uma leitura no livro de Daniel e até interrompi, não sei porquê. E quando eu cheguei no capítulo 5, eu estava lendo essa passagem e me deparei aqui com um trecho da Escritura, a partir do verso 10. Eu vou ser sincero, me deixou com muita vergonha. Muita vergonha. Eu me pus a procurar em mim alguma condição de testemunho de outras pessoas a meu respeito. O que eu tenho feito? O que eu tenho sido? O que eu represento? Meu Deus! Eu quero que vocês acompanhem comigo paulatinamente, a partir do verso 10 do capítulo 5. Então, a rainha mãe, que era a mãe de Belsassar, que tinha ouvido os gritos do rei e dos seus convidados de honra, entrou no salão e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Não se assuste, nem fique pálido assim. No momento em que ele estava todo trêmulo, né? Pois aqui no seu reino há um homem que tem o espírito dos deuses, dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, o seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, inteligente e sábio, tão sábio como os deuses. E o rei Nabucodonosor pôs este homem como chefe dos sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. Pois Daniel, esse homem, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. Ele é sábio, é inteligente e pode interpretar os sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele explicará o que está escrito na parede. Irmãos, pensem comigo. O testemunho dessa mulher, dessa rainha mãe, de uma inteligência acima da média. Ela não era simplesmente uma rainha. Ela tinha uma visão extraordinária dos fatos que envolviam o reinado. E ela observava esse personagem paulatinamente. Que gozo, que prazer ter alguém que se levanta para defender a nossa integridade, o nosso testemunho, a nossa vida. O rei estava em pânico, já atentando contra a vida de astrólogos, adivinhos, feiticeiros, porque ninguém deram a interpretação.
Havia um alvoroço. A rainha mãe está observando tudo. E que filho era esse? Agora, outra linha de investigação. Que filho era esse? Que não sabia quem era Daniel, que ele era capaz, era herdeiro do reinado. Que vida ele tinha? Como ele acompanhava seu pai para herdar o reino babilônico? Era um desaventurado, porque não sabia quem era Daniel, mas a rainha mãe sabia. Não sabia quem era. Às vezes a gente é herdeiro de uma grande bênção, não dá a mínima para o que está acontecendo. Em fatos reais, a gente observa, eu acho que até já dei esse testemunho aqui, um fazendeiro da nossa cidade de Paraúna, teve um filho fora do casamento. O filho estava com 14 anos e a sociedade pressionando ele para assumir a paternidade do menino e cuidar dele. E alguém disse para ele, olha, ele era um sujeito de muitas posses. Você não pode agir dessa forma, você tem certeza que o menino é seu, não precisa nem fazer teste. Você não pode deixar ele do jeito que está. Ele é herdeiro de parte da sua herança. Você precisa instruí-lo. O fazendeiro então assumiu a paternidade do filho, pegou o filho, mandou para cá. Ele tinha aqui casa com criados e tinha outros filhos na faculdade. E deu toda a instrução que o menino precisava. O rapaz, hoje já senhor, homem, cuida de uma grande parte dos bens do pai. Mas primeiro ele se formou. E alguém às vezes depois diria para ele, mas por que você está fazendo isso? Ele falou, como que eu vou deixar uma pessoa sem instrução nenhuma botar a mão numa riqueza desse tamanho? Vai fazer o que com ela? Eu preciso ensinar. Isso é inteligência. E esse Belsazar aqui, acho que ele nem tinha na cabeça que um dia seria rei, ele tratou a coisa de forma leviana. Mas o que é importante aqui, o que mais me chama a atenção, é o testemunho da rainha mãe sobre Daniel. E aí eu me reporto lá no livro de Jó, quando Satanás se apresenta, e Deus diz para Satanás, tem visto lá o meu servo Jó? Alcançar o testemunho de Deus a respeito de si próprio. Só quem tem uma vida íntima, homem íntegro, sincero, que se desvia do mal, não há outro como ele. Aí nessa hora, eu mergulhei numa retrospectiva de vida. Eu pude ver tanta coisa errada que pode melhorar. Meu Deus. A minha oração, pastor, foi: Deus, tem misericórdia de mim. Tem tanto espaço para melhorar na minha vida e eu estou fazendo o quê? Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos fazer a diferença nessa geração que nós estamos inseridos. Dentro da nossa casa. Você que estuda lá na sua escola. Você que trabalha lá no seu trabalho. Que as pessoas olhem para ti como um verdadeiro filho de Deus. Mas para isso acontecer, tem uma via sacra que a gente precisa passar por ela. Tem. Não se desespere. Há no teu reinado um homem, cujo espírito é semelhante ao espírito dos deuses. Ele é capaz de ler isso aí.
Foi chamado, introduzido na sala, estava lá aquela escrita, aquele desespero, é prometido a ele, não, deixa isso, mas eu vou ler o que está lá. Pesado foste em balança, e foste achado em falta. E dividido foi o teu reino, e foi dado, foi tirado de ti, entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, a cidade foi tomada e Belsazar foi morto. Oh Deus! Síntese do primeiro tópico. Tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alcançava livramento e vitória contra os seus inimigos. Em tudo. Era através da oração, da dedicação a Deus. Segundo tópico, respostas às orações de Daniel. Agora nós vamos andar um pouco mais rápido. Agora só vai mostrar aqui os fatos. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, foi aquilo que lemos lá, né? Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Naquela época, Ciro era quase considerado como um império romano, né, que veio depois dele. Tomou a terra para si. Conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como diz a Bíblia, tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Letra A. Todos os judeus seriam libertados para voltarem a Judá, caso quisessem. Esdras 1:3. B. Receberam permissão para reedificar o templo. C. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos da além do rio. D. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Que eu quero que os irmãos entendam, dentro do tempo determinado. Não houve profecia de engano, não houve mentira que prevaleceu. O que Deus determinou foi o que aconteceu. 70 anos de cativeiro eles viviam lá. Muitos nasceram e morreram na Babilônia, sem nem pelo menos perceber o regresso. Muitos ficaram de braços cruzados, esperando a vida passar. Mas muitos fizeram uma diferença, como Daniel, seus companheiros. A resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para ajudar e reconstruísse o templo. Terceiro tópico. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Esdras 1:1 está na leitura do texto, né? Talvez por meio de seu contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer a Deus. E talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Olha bem, com a introdução de Ciro no reino babilônico, com certeza Daniel foi apresentado a ele como um homem que tinha o Espírito dos deuses, o Espírito de Deus na vida dele. E isso fez com que Ciro, na sua inteligência, observasse esse Daniel.
E acredita-se que foi Daniel que mostrou para Ciro todas as escritas bíblicas a respeito dele. 200 anos antes, Jeremias profetizando, Isaías profetizando, melhor dizendo, a respeito de Ciro, que Deus abriria o coração dele para abençoar a nação de Judá, que era escrava, era tomada e escravizada no reino babilônico. Então, o comentário diz que o coração de Ciro foi despertado em seu espírito por Deus. Ciro entendeu a mensagem. E aí o comentador segue dizendo que ele teve uma experiência profunda com Deus, porque ele chegou a dizer: esse é o Deus dos céus. Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender essa lição. Conta que o fato de que ele se exaltou e Deus pôs ele para comer capim junto com os jumentos. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez e o seu pecado e a sua baixeza. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando se encontrou no caminho de Damasco, quando encontrou Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem és, Senhor? Quem és? Um homem imbuído de uma autoridade, o peito estufado, quando aquele clarão o cerca e joga ele do cavalo no chão, com o rosto plantado na terra, ele entendeu que para fazer aquilo com ele, tinha que ser alguém acima dele. E ele então levanta do seu lugar e diz: quem és, Senhor? E que eu acho lindo aqui nessa passagem é a resposta de Jesus, Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem é que Paulo perseguia? Não era a igreja? Não eram os salvos? A igreja é o corpo de Cristo. Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegue. Agora levanta e vá à cidade. Vai ter um encontro lá com o profeta. Saulo levanta cego. Acabou-se. Foi tudo por terra. Não era nada. Nada. Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão de Babilônia. Segundo Crônicas 36:18. Ciro agora era responsável por eles. E mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los, abrir mão de um tesouro. Aqueles vasos estavam guardados por anos, como uma riqueza incomparável. Isso aqui pertencia ao templo do Deus de Jerusalém, do Deus dos judeus, de um valor inestimável. Mas o coração de Ciro estava tão aberto a abençoar o povo, que era desejo dele devolver. Ainda mais agora sabendo da história de Belsazar, bebendo vinho nos vasos sagrados, fazendo arruaça, festa, quando aparece a mão: pesado fostes em balança, e foste achado em falta. Então Ciro determina devolver. Isso é um sinal de quem realmente conhece quem Deus é. E para terminar, assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganhado com usura ou com desonestidade. O verdadeiro despertamento provoca mudanças. E o despertamento às vezes precisa de um choque para ele acontecer. E é o que está acontecendo com o mundo. O mundo está sofrendo um choque, pastor Marcelo. E um choque pesado. Choque pesado.
Quem achava que era, já está entendendo que ele não é nada. Quem achava que tinha o poder na mão, fazia e desfazia, já está entendendo que o poder dele não serve para nada. Mas sofre. Essa não. Essa nivelou todo mundo. Nivelou todo mundo. Nivelou. Deixa eu te dizer uma coisa. Houve uma determinação de Deus, eu até já disse isso aqui, que os dias do homem na terra seria entre 70 e 80 anos. E o que alguns deles, por sua robustez, chegasse a um nível maior, o melhor desses dias seria câncer, enfado. A medicina avançou muito nos últimos anos, conseguiu melhorar a idade média da população, a média de idade, né? Que antes era de 60, agora já passou da casa dos 70. Alcançou feitos miraculosos, mas nunca puderam ultrapassar o limite determinado por Deus. Ele tem o controle nas mãos, tá? A ciência estuda, a medicina avança, eles se aplicam, se gastam para conseguir uma longevidade. Mas a vida tem um fim. É determinação de Jeová. Ninguém pode ir além disso. Que Deus nos abençoe, né? O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter-lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. O rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como Senhor dos céus. Por isso, foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Vamos de pé. Eu quero terminar orando com os irmãos, com você que está em casa, que acompanha essa live, essa mensagem de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Que o nosso coração possa abrir para entender os desígnios de Deus. Nós possamos voltar para a leitura da palavra, para a oração, para a busca incessante em espírito de respostas divinas para nós. E se você ver alguma coisa acontecendo à sua volta, de forma que você talvez não concorde, não mude o seu pensamento a respeito de Deus pelo fato. Ele tem o controle. Ele tem o controle da minha, Ele tem o controle da sua, Ele tem o controle da nossa vida em suas mãos. E Ele nunca vai precisar de uma peste para fazer a nossa vida chegar ao fim. Está na mão dEle, na mão dEle. Oremos ao Senhor e busquemos dEle sabedoria para levar esse momento com muita dignidade, honradez e honrando ao Senhor por tudo. Ele sabe o que Ele quer. Ele tem um propósito. E que Ele possa ser alcançado o mais rápido possível para que esse mal cesse, né? Querido Deus, eu quero te agradecer do profundo do meu coração por essa oportunidade. Falar da sua palavra. Entender através das escritas aqui que o Senhor ainda tem o controle nas suas mãos. Ele é seu e ninguém pode questionar. Abra o nosso coração, Pai. Abra o coração da igreja, mundo afora, para olhar para as escritas. A gente pode entender que isso já é os acontecimentos da última hora.
o Senhor preparando a tua igreja para poder ter o encontro contigo através do arrebatamento. Que nós possamos ser despertados, que nós possamos estar mais atentos, mais ligados nos acontecimentos e buscar sabedoria, sabedoria divina, sabedoria dos céus. Abre o nosso entendimento, introduza as verdades bíblicas na nossa vida. Qual é a melhoria que podemos esperar nessa terra? Quantos anos a igreja ainda tem? Isso tudo é oculto, está em tuas mãos, pertence a ti. Mas acalma o nosso coração, tranquiliza a nossa alma, mostra para os teus filhos que o Senhor tem um lugar melhor preparado. Essa vida aqui terá um fim, não importa de que maneira será, mas terá um fim. E de que a morte é a única passagem, é o único bilhete que nos levará para o outro lado. Então nos dê paz, nos descanse em tuas mãos, nos faz repousar em segurança, confiados nas tuas promessas. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. É promessa sua. Nos ensina a guardar. Quem sabe a nossa oração nessa última hora não deva ser voltada para o ora vem, Senhor Jesus. Nos ajude a preparar, a estar prontos para ouvir o toque da trombeta, para estar com o Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, nós te agradecemos, agora e sempre. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Obrigado a todos. É o desejo do nosso coração. Podem tomar os vossos assentos. Obrigado, pastor Albenones, aos irmãos, aqueles que nos acompanham também. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos, sem dúvida, perplexos com o que está acontecendo. E essa lição de hoje nos traz uma noção. Como que Deus trata com os governantes que agem de maneira mal e cruel com a sociedade. O pastor Albenones estava pregando e a minha mente estava dando asas às imaginações, Deixa eu tecer um comentário. A questão de Goiânia, por exemplo. Nosso prefeito, um homem de vida pública que há dezenas de anos trabalha na área pública, e ele disse que faria o melhor governo da vida dele. Que ele ia governar para o povo. E realmente ele está governando para o povo, para matar o povo, para destruir o povo. Porque eu moro num setor de periferia, lá na saída de Trindade. Pagava R$130 de IPTU, pastor. Hoje eu pago quase R$3.000. Quero dizer para vocês, governantes, um dia vocês vão ter que prostrar diante de Deus. Por usurpar a sociedade, por roubar a sociedade, escravizar a sociedade. Nós não temos força contra vocês, porque vocês têm a caneta. E esse sentimento meu, o sentimento de toda a sociedade goiana. Tudo que eles fazem é para tirar algo de nós. Veja a questão, pastor, das máscaras. Olha aqui. Dizem que a máscara evita 90% da contaminação. Se você não usar, você é multado. R$600. Mas então deixa o povo usar a máscara e ir para a rua trabalhar. Mas não. Tem que criar mais uma multa. Outra coisa, senhor Ronaldo Caiado. Quando o Marconi Perillo estava deixando o governo, o Caiado subiu em cima dos púlpitos das igrejas e batendo forte contra a indústria das multas, pastor. O senhor lembra? Que ia acabar com a indústria da multa em Goiás.
E nós o elegemos, confiando que, né, ia realmente ia trabalhar para isso e tal. Goiás tinha 195 pardais nas rodovias. Ele agora fez uma licitação para colocar 650. Ele está preocupado com nós. Eu quero dizer uma coisa, viu, gente? Dizer para você que está me ouvindo: busque a Deus, porque o homem está falido. Os nossos governantes estão falidos. Estão falidos. Moralmente, socialmente, espiritualmente, eles não estão nem aí para nós. Agora, vai chegar o dia que todos vão ter que se prostrar diante de Deus e prestar conta das suas atitudes, dos seus gestos. Infelizmente, né? Infelizmente. Vamos ministrar um louvor para trazer alegria, melhor do que essas tribulações? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ontem à tarde, né, o desembargador concedeu, não sei se os irmãos estão sabendo, concedeu um mandado de segurança autorizando-nos a ministrar os cultos. Então nós não vamos ministrar a ceia agora, vamos deixar para a noite. Os irmãos só me ajudam a divulgar, para que à noite nós possamos ter o nosso culto, a nossa ceia na presença de Deus. Nós temos aí, com toda cautela, com toda prudência, né, obedecido todas as normas, né? Então nós não teremos problema nenhum, né? Amém? Vamos de pé, vamos louvar o Senhor. Qual que é o hino? Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Oh meu Deus, que seja a situação, Tu és magnífico, Senhor. controle ainda está na palma. Oh Deus todo-poderoso. Cuida da Tua igreja, Senhor. Nós sabemos que estamos vivendo os últimos momentos da Tua igreja na terra. Há uma fúria satânica nos quatro cantos da terra. São pragas e pestes que assolam a humanidade. Antes mesmo de uma terminar, a outra já é lançada. Ó Deus, reveste a Tua igreja de unção, reveste a Tua igreja de vigilância. Guarda os Teus filhos, ó Deus. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, derrama da Tua graça, do Teu sangue carmesim, Senhor, e nos purifica desse mundo cruel. Oh Espírito de Deus, Ela vem pela manhã, eu creio, aleluia, eu creio. Ainda da figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira Deus seja louvado, aleluia. aleluia.
se alegrar na presença do Senhor. Não importa o que aconteça, diga ainda, ainda que a figueira não floresça e não haja tanto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia nós nos alegraremos na tua presença, Senhor. Todavia me alegrarei. Oh, aleluia! Ainda que a figueira, meu irmão, mesmo que tudo venha a ser diferente, mesmo que tudo aquilo que nós planejarmos seja completamente diferente, a tempestade vier, o problema acontecer, nós vamos continuar Obrigado, alegres na Senhor. presença, adorando. Obrigado, Senhor. Todavia me alegrarei, todavia me Aleluia. Deixa eu lembrar os irmãos de um detalhe. Teremos eleição para prefeito esse ano. Viu? Aqui um pouquinho eles estão aqui em cima dos púlpitos. Aqui não no Alto da Glória. Que aqui nós damos de cacete neles. De pau. Bandidos, né? Goiás é o único estado. Goiânia é a única cidade que se paga IPTU da casinha do cachorro. Ele filma lá e vê a casinha do cachorro, só que a câmera, quando filma, só vê a dimensão do metro quadrado, não vê a altura. Então a casinha do cachorro entra como puxadinho. Ladrões, bandidos. Você coloca uma carretinha lá, essa que o carro puxa, e põe uma lona azul para cobrir ela do sol. Aí vem a câmera e filma e diz que você fez um puxadinho. Você vai ver o puxadinho que te aguarda, caboclo. Usurpando a sociedade, né? Por isso que vem essas desgraças, irmão. Deus não está satisfeito no céu, não. Não está, não. Nós não temos força contra eles, pastor, mas Deus tem. O dinheiro que era para eles investir em emprego, em asfalto, né? Em benefício, agora tem que gastar com o hospital por causa das pragas. Bandidos, safados. Hospital de campanha que não recebe doente nenhum. Está recebendo boi na fazenda deles. Ninguém sabe, eu vou falar uma coisa, ninguém sabe para onde está indo o dinheiro, pastor. Ninguém sabe. Só Jesus na causa, né? Só Jesus. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Há um Deus no céu que vê tudo. O fim vai chegar, né? O fim vai chegar. E vão ter que se prestar diante de Deus. A lição de hoje falou sobre isso. A lição de hoje falou sobre isso. A mãozinha de Deus escrevendo lá. Mene, mene, tekel, persim. Pesado foste na balança e achado foste em vão. Um dia você vai ter que prostrar diante de Deus, tá? Só Jesus, irmãos. Só Jesus. Vou dar um conselho para você. É feio você dizer assim, irmão, eu estou buscando a Deus demais. Não, irmão, busque mais ainda. Dobre o joelho e ora. Dias piores virão. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. E os últimos momentos da igreja na terra não é momento de tomar sorvetinho em sorveteria. É momento de dobrar o joelho. Buscar a presença de Deus. A terra está gemendo. A sociedade está vendo isto. Muitos cristãos estão se apostando da fé. Apostataram. Encostaram. Eu vou te dar um conselho. Busque a Deus. Busque a Deus. Para que Deus salve a tua alma. Amém? Que hora que começa o nosso culto? Isso se não sair outro mandato de segurança. Se não quebrar o mandato de segurança, né? De repente vem outro e desfaz tudo, né? A gente nunca mais sabe. Irmão, você não pode traçar plano. Vive o momento. Vive o momento, né? Amém? Então vamos estar aqui, né? Vamos cear. Vamos colocar
na nossa vida a presença de Deus. Eu não sei se os irmãos estão sentindo isto. Gostaria que estivesse. Eu estou sentindo Deus mais próximo. Mais próximo. Mais próximo. Já ofertamos? Vamos lá, irmãos. Bendito Deus. Hoje nós estamos aqui na tua casa, esta manhã. E o Senhor tem falado conosco, tem nos alertado. Ah, meu Pai, o homem fracassou mais uma vez, Senhor. Os nossos governantes não estão nem aí para nós. A única coisa que eles querem é nos explorar. Deus, não existe um país no mundo que recolhe tantos impostos como se recolhe no Brasil, ó Pai. E a sociedade está sangrando, está sofrendo. E cada dia eles criam mais taxa, colocam mais peso, colocam mais fardo para massacrar o pai de família. Quantos pais de família estão sofrendo agora? Porque não terão almoço para comer, não terão comida para dar para os seus filhos. E o governador fazendo live, mostrando a mesa dele, as qualidades de queijo que ele come. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Às vezes dá vontade de te agradecer por esta praga, porque mostra que o Senhor é Deus, que pesa as tuas mãos, até mesmo sobre os grandes. Obrigado, Senhor. Cobre-nos com teu manto santo e sagrado, em nome de Jesus. Amém. Está terminado esta escola, vai em paz. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de bênção e de proteção, em nome de Jesus. Amém.